Esse cara tá dizendo que ninguém respeita mais os Estados Unidos. Vamos ver se a explicação dele faz sentido. Saddam Hussein desafia George Bush e promete confronto militar. Os aviões aliados avançam sobre o Kuwait ocupado. Imagens ao vivo de Bagdá, 9 horas da noite, começou realmente a maior ofensiva aérea à capital do Iraque. Um casal no Texas vive uma fantasia obscura que desafia o instinto de sobrevivência. Ela, com 317 quilos, deseja aumentar ainda mais o seu peso até a imobilidade total, dependendo de um companheiro que a trata como se fosse uma divindade intocável. Cara, isso daí é um absurdo, velho. Esse problema da obesidade é uma coisa que os Estados Unidos já começou um pouco a resolver, mas é surreal o quanto que as pessoas lá costumam ser acima do peso. Bizarro. Na Flórida, muito fast o food, impensável acontece. Uma mulher permite que a vida do seu filho, autista e sem visão, se esvaia lentamente pela desidratação. No Oklahoma, as barreiras mais sagradas da família são rompidas. Uma mulher uniu-se matrimonialmente à própria filha, 8 anos após já ter feito o mesmo com o próprio filho. Nossa, A caralho. violência armada no Texas ganha as manchetes em 8 de setembro. Mas até agora eu tô pensando, será que esses vão ser os motivos pra ele dizer que os Estados Unidos é um país decadente ou algo do tipo? Porque, pelo amor de Deus, velho, homicídio tem muito mais no Brasil, incesto também acontece pra caramba nos interiores do Brasil, também tem muita gente acima do peso no Brasil, inclusive a dieta brasileira, que antes era minimamente saudável, tá ficando cada vez pior. Hoje as pessoas estão ficando cada vez mais acima do peso e menos saudáveis com relação a, por exemplo, por conta de produtos ultraprocessados que elas consomem. Esses não são problemas exclusivos de lá. Antes que o mês termine, Houston vê o cenário se repetir. Enquanto isso, mais episódios trágicos surgem em Burlington, Washington e Fort Myers, na Flórida. Ainda antes do calendário virar, chegam notícias de mais um evento fatídico numa escola primária da Carolina do Sul. Rotineiras também são as notícias de vidas afro-americanas interrompidas em confrontos com as forças policiais. Não foi preciso investigar a fundo para encontrar estes relatos. Eles aparecem destacados quase diariamente nos noticiários e nos grandes portais. Limitei-me a um breve apanhado de um único mês. A frequência e a natureza dessas notícias fazem com que os norte-americanos sejam vistos pelo resto do mundo como uma sociedade em colapso cognitivo. Pior ainda, boa parte das pessoas que conheço considera que eles são a escória do mundo e não nutrem qualquer ponta de compaixão pelo seu sofrimento. Esse é um ponto, cara, que é muito interessante, tá? Até pouco tempo atrás, anos 2000, eu acho que até 2010 e afins, os Estados Unidos era visto como o país da democracia. Os Estados Unidos era o país da liberdade. Os Estados Unidos não tinha invadido o Oriente Médio por petróleo ou por interesses geopolíticos. Ele tinha invadido para derrubar ditaduras. Os Estados Unidos, cara, depois da queda do Muro de Berlim, era visto como um grande salvador do mundo, um herói do mundo. Essa imagem realmente está deixando de existir. Nesse sentido perceptivo, os Estados Unidos estão ficando com uma imagem cada vez pior. Mas eu não acho que está em colapso, pelo amor de Deus, gente. E não me refiro Se apenas os Estados Unidos estão em colapso, o Brasil já acabou, velho, enquanto país. Boa noite, Tabizinho. Bem-vindo à live aí, mano. a opositores políticos, mas todo o tipo de gente, inclusive pessoas religiosas. Contudo, nem sempre foi assim. Até o final da década de 80 e mesmo no início de 90, os Estados Unidos ainda detinham um prestígio colossal entre as classes populares de muitos países. Para o grande desânimo das classes intelectuais, obviamente comprometidas com outras ideologias. Em grande parte, os norte-americanos representam o, em aspas, bem na luta contra o, em aspas, mal, tal como se via no cinema, sobretudo em filmes norte-americanos de Velho Oeste e sobre a Segunda Guerra Mundial. Assim como na presidência de Ronald Reagan e sua oposição ao Império do Mal. Os Estados Unidos também eram sinônimo dos desenvolvimentos tecnológicos que capturavam a imaginação popular, nomeadamente as viagens espaciais. Em suma, a ideia geral era que dos Estados Unidos vinha, bem ou mal, o entretenimento, o futuro e a segurança do mundo ocidental. Passada cerca de uma década com a Foi exatamente isso que eu falei. Os Estados Unidos, cara, até pouco tempo atrás, era visto como o herói do mundo. Essa imagem realmente está se perdendo. ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, revelou-se uma realidade muito diferente. Muitos repetem que este foi o dia que o mundo mudou, mas na realidade foi o dia que revelou que o mundo já tinha mudado sua atitude em relação aos Estados Unidos. Nos primeiros dias após o ataque, apenas alguns radicais comemoraram o ato abertamente. A maioria estava expectante,
temendo que estivéssemos à beira de um conflito global. Contudo, rapidamente percebeu-se que a reação da administração Bush seria focada em alvos específicos. Então, não só as classes pensantes, mas grande parte do povo, sobretudo na Europa, Mas esse cara, ele tá sendo muito parcial também, velho. A esquerda sempre odiou os Estados Unidos. A esquerda brisolista, por exemplo, desde a década de 90, falava contra o viralatismo, contra você ficar subordinado às potências americanas e por aí vai. Não é como se isso fosse novidade, pô. Gente é assim, sempre existiu. sentiu-se à vontade para mostrar, de forma mais ou menos efusiva, seu regozijo pelo que havia acontecido. Enquanto líderes políticos faziam declarações protocolares condenando o terror, nas conversas de rua ouviam-se frases como "eles mereceram" ou "espero que seja o primeiro de muitos". Pouco importava que tivesse perecido pessoas de pelo menos 77 nacionalidades, ou que o terror tivesse mostrado uma capacidade de atuação inédita. O único alvo concebível eram os Estados Unidos e seus aliados. Se havia alguma condenação genuína, ela voltava-se contra a religião em abstrato. Nos anos seguintes, o ódio aos americanos só cresceu, assim como o desprezo voltado ao seu presidente. Paradoxalmente, anos depois foi possível vender um Obama imaculado, ao mesmo tempo que o Inclusive, ele tá cometendo alguns erros históricos, né? Por que ele tá colocando fotos do Trump se era o Bush? Não. anti-americanismo não diminuía. Mas o que se passou na última década do século XX para os Estados Unidos passarem a ser tão mal vistos? É artificial tentar encontrar uma explicação confinada a um curto período. É necessário... Cara, na minha visão, o que tá acontecendo basicamente é o seguinte. Não é uma queda na percepção da esquerda, porque a esquerda sempre odiou os Estados Unidos. Ela sempre achou que os Estados Unidos é um estado terrorista e por aí vai. Eu acho que é uma queda na percepção da galera que é da direita quanto aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tá falhando muito com quem se enxerga enquanto direitista. Eu acho que é isso que tá prejudicando a imagem dos Estados Unidos agora. É meio como se a esquerda tivesse acordado a direita e feito ela perceber que, olha só, os Estados Unidos não é herói. Ou pelo menos que a própria direita se acordou e percebeu que os Estados Unidos não é herói. Mas não é que a direita começou a odiar. A direita hoje só não ama mais. E isso dá pra gente a percepção de que o povo como um todo odeia. Porque aí no fim quem fala sobre os Estados Unidos não é mais tipo a direita e a esquerda com uma amando e a outra odiando. Agora é só a esquerda, com a esquerda odiando. enquadrar isto em grandes movimentos. Por um lado, houve uma reorganização mundial das esquerdas anterior à queda do Muro de Berlim. Restando apenas uma superpotência, em teoria, a oposição podia colocar em prática a guerra assimétrica. Proclamado o fim do comunismo, restava apontar o capitalismo e os Estados Unidos como a fonte de todos os males. Por outro lado, isto conjugou-se com o declínio da mentalidade do povo americano, que começou a evidenciar-se pós-Segunda Guerra, sobretudo em intelectuais e estudantes, espalhando-se depois para a população. Após a suposta derrota do comunismo, a nação entregou-se a um empreendimento de autoglorificação misturado com uma autocrítica deprimente e doses massivas de estupidificação. Essa autocrítica generalizada começou a evidenciar-se ainda quando a União Soviética estava de pé. Oliver Stone lançou Platoon, e 3 anos depois, Nascido em 4 de Julho, ambos premiados, ambos com boa aceitação global. Nos dois casos, o objetivo é, mais do que mostrar a brutalidade do combate, exibir a maldade intrínseca dos americanos. Filmes como Apocalypse Now e Nascido para Matar acabam por ser mais neutros. O contraste é acentuado com filmes como Patton, de 1970, que retratava o lendário general. Patton era um militar à antiga. O filme deixava patente o porquê da guerra, mas notava que o conflito se tornava algo onde a bravura contava menos que as manobras de bastidores. Veja-se o caso de Tom Cruise. Em 1986 protagonizou Top Gun, glorificando a aviação, mas depois tentou redimir-se desse erro de juventude protagonizando o filme de Oliver Stone. A imagem que Stone criou... Ele trouxe um ponto muito bom, né, até agora, que é a questão da autocrítica. Além dessa questão da direita, eu acho que existe também uma questão de autocrítica. O próprio americano começou a se odiar, por algum motivo. O americano, ele fazia obras patrióticas antes. Hoje ele faz obras que falam mal do próprio país dele. Isso daí ajudou pra caramba na queda, na percepção sobre o dos outros Vietnã, sobre os Estados uma Unidos. guerra suja e sem sentido, consolidou-se como a realidade dos fatos. Ao mesmo tempo, era como se o Ocidente tivesse perdido o direito de lutar por algo. Uma prova ocorreu em 1990, quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait. Os Estados Unidos intervieram numa larga coalizão sancionada pela ONU, mas logo vozes no Ocidente gritaram contra o imperialismo americano.
Em 1990, Dança com Lobos, de Kevin Costner, fez época. Premiado e bem recebido, apesar das 3 horas entediantes, de pouco valeu Richard Grenier alertar para as falsidades do filme e para a nova tríade de causas revolucionárias que ele apresentava: ambientalismo, pacifismo e minorias. O filme tentou evidenciar que o quadro dos antigos Velho Oeste era falso. Ou seja, não há heroísmo nos pioneiros. A sabedoria está toda na natureza e nas tribos primitivas. Ideias velhas, mas que ganhavam explosão popular. A mensagem era: os americanos mais inteligentes mostram que o americanismo é errado. Pulp Fiction, de 1994, mostrava uma América onde a loucura e a violência já estavam solta. No mesmo ano, Oliver Stone voltou com Assassinos por Natureza, supostamente uma denúncia da violência, mas que muitos acusavam de ter inspirado tragédias reais, possivelmente de forma deliberada. No final da década, Beleza Americana, de 1999, Beleza Americana foi um marco, mostrava uma tá classe média que apenas encobre hipocrisias, obsessões ocultas, preconceito e o desejo pelo fim. A conclusão natural seria Matrix, de 1999. A realidade talvez não seja nada daquilo que parece. De um triunfalismo no início da década de 90, a conclusão final era enormemente sombria. Eu tô gostando do direcionamento desse vídeo. Ele tá querendo dizer que o ataque foi muito mais interno do que externo. Os Estados Unidos começou a se odiar enquanto nação, e aí os outros países começaram a abaixar um pouco a moral que os Estados Unidos tinham lá dentro. Filmes como O Imperdoáveis, de 1992, funcionam como uma despedida do gênero de Velho Oeste, onde nada mais é glorificado. A evolução das séries de TV foi ainda mais eloquente. Compare os anos 80 com os anos 90. Na década de 90, séries glorificavam máquinas, tecnologia ou a justiça. Posso usar como exemplo A Super Máquina, Profissão Perigo, Esquadrão Classe A e por aí vai. Havia foco na família e relações humanas, por exemplo, Caras e Caretas, Who's the Boss, Dallas, etc. Séries como Fama mostravam algo que é totalmente impensável hoje, que é preciso trabalhar para se ter sucesso. Boa parte dessas séries dos anos 80 parece hoje ingênua, mas notavelmente sóbria e equilibrada se comparada ao que veio depois. Muita coisa relevante começou em 1989. O Muro de Berlim caiu e, talvez não por coincidência, acelerou-se a decadência auto-infligida. Começava Os Simpsons, uma animação adulta onde são expostos personagens toscos em situações hilariantes. Talvez uma das maiores fontes para espalhar a ideia de que os americanos são intelectualmente limitados. Enquanto South Park faz crítica com acutilância, os Simpsons funcionaram sobretudo como indução à estupidez. Nos anos 90, a diversidade temática mascarava o vazio com, por exemplo, SOS Malibu, que focava na estética corporal. Arquivo X trazia a busca obsessiva e o enfado. Barrados no Baile mostrava a difícil integração jovem numa sociedade de aparências. Buffy, a caça-vampiros, testou a tolerância do público. Em Twin Peaks, o mistério superava a moral. A série Plantão Médico criou uma horda de hipocondríacos, culminando na depressiva Grey's Anatomy. Sex and the City glorificava caprichos pueris, e Friends exibia o imaturo como modelo ideal. Isso foi reforçado pelas séries de advogados, que estimularam milhões a serem novos sofistas, capazes de provar qualquer coisa, espalharam relativismo moral. Tudo é válido se você convencer a plateia. Isso foi reforçado pelas séries de advogados como Law and Order, que estimularam milhões a serem novos sofistas capazes de, em aspas, provar qualquer coisa. Espalharam relativismo moral. Tudo é válido se você convencer a plateia. Ally McBeal, Minha Vida de Solteira, foi acusada de promover o fim do feminismo, mas na verdade levava a concluir que as pessoas são fracas e as relações não funcionam. Mas falta abordar uma série emblemática. A série Seinfeld, de 1989. Uma série sobre o nada, que teve sucesso estrondoso por representar o fim da história. Aparentemente não haviam muitas lutas ideológicas. Todos podiam ser extravagantes ou loucos. Ninguém tinha grandes ambições. As personagens de Seinfeld estão despidas de vontade.
mudam constantemente, indiferentes a grandes coisas, mas iradas ante pequenos nadas. O final de Seinfeld foi premonitório para o que aconteceria 3 anos depois, no 11 de setembro. A vida displicente termina na prisão, por não terem ajudado alguém em dificuldades. Não uma culpa ativa, mas por omissão de quem se habituou a estar descomprometido com a realidade. Simbolicamente, isso representa a ilusão americana de ser o único centro agente do mundo. De certa forma, né, o fim da história prejudicou demais os Estados Unidos. O fim da história, que é um conceito do Fukuyama para definir que, olha, o liberalismo é a melhor coisa que existe, não é exatamente isso que a gente está falando, tá? Mas eu digo, por exemplo, talvez os Estados Unidos não tenham sabido ser um vencedor, entendeu? Talvez os Estados Unidos não tenham sabido vencer o conflito contra a União Soviética, porque quando ele venceu, ele estagnou. Quando ele venceu, ele virou basicamente um crítico de si mesmo. Quando ele venceu, ele perdeu a vontade de melhorar. E agora ele está sendo obrigado a correr atrás desse atraso que ele ficou para tentar não ser passado pela China. Eu acho que esse vídeo está com uma perspectiva muito boa agora. Essa perspectiva de que o dano ele veio muito mais de uma fonte interna do que externa. Os Estados Unidos não se prejudicou propriamente pela opinião dos outros, mas pela opinião que ele tinha de si mesmo. Eu acho que é isso, cara. Ele não soube vencer. Os Estados Unidos não soube ser o país mais poderoso do mundo. Além da ficção, as notícias reais reforçavam a tendência. Em 1986, já ocorrera o anticlímax da explosão da Challenger. A corrida ao espaço, alimentada por uma confiança desmedida no progresso, prometia colônias em Marte e a cura de todas as doenças no ano 2000. À medida que os anos 90 avançavam, essa visão mostrava-se ridícula. Os Estados Unidos estavam cada vez menos conotados com tecnologia de ponta e iniciavam a desindustrialização. E vocês sabem o que estava acontecendo nessa época também, né? Essa época foi um pouco antes do Japão ter estagnado. Até essa época, os Estados Unidos ele já não era mais visto como o país da tecnologia. Tanto que eu vou fazer uma pergunta para vocês, que era uma reflexão que eu tive uma vez e ela é maravilhosa. Vocês, quando eram pequenos, não tinham ensinado pelos pais a ideia na cabeça de que o Japão era o lugar mais tecnológico do mundo? Façam essa reflexão. Vocês, quando eram pequenos, não tinham essa crença de que, cara, no Japão tudo é moderno. No Japão, o meu celular é um celular completamente diferente do celular que a gente tem agora. Essa percepção, cara, era muito forte em mim e eu queria que ela era geral. Porque era a época antes do Japão decair. E aquele Japão lá ter sido tão reputado, aquele Japão lá ter a imagem de que ele, na verdade, era o país mais tecnológico do mundo na frente dos Estados Unidos, é muito mais demérito dos Estados Unidos do que mérito dele. No sentido de que o Japão mereceu essa posição, mas, cara, ele conseguiu essa posição porque os Estados Unidos estagnou. Porque os Estados Unidos venceu e não evoluiu mais. Parece que os Estados Unidos só evolui quando ele tem um inimigo externo, cara, na cola dele. Como a União Soviética e como a China hoje. Aí o Renan, qual o assunto? Eu falei, né? É um react sobre o cara dizendo por que a imagem dos Estados Unidos se prejudicou, ficou tão prejudicada, né? Com o passar dos anos. E aí ele atribui isso a uma questão interna. Ele não diz que é porque todo mundo começou a odiar os Estados Unidos e só. Ele diz que é porque os próprios Estados Unidos começaram a se odiar. Começaram, pelo menos, a não evoluir mais. O que gerou neles uma percepção de que eles eram uma nação fraca. O que fez com que eles criassem obras como, por exemplo, os Simpsons, que são obras muito nihilistas, e isso acabou influenciando o mundo inteiro a pensar também que os Estados Unidos é um país de pessoas fracas. Como um todo, a supremacia de um império sempre leva à estagnação e queda de toda a civilização. A diferença é que no mundo moderno existem coisas como a tecnologia e a internet que pode permitir uma volta que nem os Estados Unidos estão tentando agora. Se isso fosse na antiguidade, os Estados Unidos já tinham ido de estatística. Exato, exato. Renan, eu tinha e ainda tenho que os carros do Japão eram ótimos. Então, cara, tipo Subaru. Você não lembra, por exemplo, daqueles jogos muito famosos entre os adolescentes, tipo Need for Speed e por aí vai? Quais eram os carros que apareciam lá? Não tinham carros americanos, não tinham carros alemães, não tinham carros europeus. Eram todos carros japoneses. Era Subaru, entende? Era Toyota, mas enfim, Mitsubishi. Pô, Mitsubishi, velho. Eram todos carros japoneses. O Oriente passou a ser visto como o continente do pioneirismo, o continente da tecnologia. Muito porque os Estados Unidos não soube vencer a Guerra Fria. Ele venceu, mas ele não soube se manter no topo. Ele caiu. E agora ele tá tentando pegar de novo a posição que ele perdeu. Eu não acho tanto que foi sabotagem, não, cara. Eu acho que aquela nação falhou como um todo. Foi como eu disse, eles não souberam vencer, eu acho. Eles venceram e estagnaram. E agora eles estão tendo que correr pra repor o que eles pararam de avançar. O que eles não avançaram nesse meio tempo. Porque a China tá batendo na porta, né? Mas essa questão niilista interna, aí sim é uma novidade. Os Estados Unidos, enquanto nação, tá mais fraco do que era antes. Isso pra mim parece, tipo, notável.
Surgiam notícias de perseguições policiais mirabolantes e episódios trágicos em espaços públicos com frequência crescente. Não, claro que não é um fator só. Existiram crises também, cara, que prejudicou os Estados Unidos. Por exemplo, o fato de que eles gastavam muito dinheiro na NASA. E isso daí acabou causando um déficit no que eles usavam para investir em outras áreas da economia. Tipo, os Estados Unidos eles tiveram que resolver vários problemas que eles estavam empurrando com a barriga durante a Guerra Fria. Isso ajudou a estagnar também aquele país. Mas eu acho que esse fator da autoestima é um fator muito notável. Porque, por exemplo, você vai ver, velho, não é muito estranho que um país como os Estados Unidos, que é o país mais poderoso do mundo, tenha criado um gênero no cinema chamado besteirol. Vocês já entraram em sites de filme pra vocês verem os gêneros dos filmes? É bizarro que exista um gênero chamado besterol. Tipo, aquele país gasta milhões em uma produção cinematográfica que não incentiva a população a nada. Não é um bagulho militarista, não é um bagulho interessante, não é um bagulho que passa uma mensagem de vida. É simplesmente algo vazio por essência, superficial, raso, niilista, tá ligado? Por origem. É um bagulho muito bizarro isso na minha visão. Aí, tipo, a existência de um gênero chamado besterol. Tanto que, por exemplo, vocês não param pra perceber? Isso sim é uma reflexão interessante, né? Não é curioso que filmes como American Pie não existam mais? Por que a gente não vê mais filmes como Projeto X? O que a gente mais vê no TikTok são edits do filme Projeto X, edits do filme American Pie. E o que eu quero dizer com isso? Os jovens, eles ainda consumiriam esse tipo de filme. Se lançasse American Pie hoje, provavelmente ainda faria sucesso. Mas por que não existem mais American Pie? Por que grandes filmes de terror estão ficando cada vez menos populares? Por que esse tipo de coisa tá perdendo espaço? Porque o momento mudou, entendeu? A estagnação passou porque eles foram obrigados a sair da estagnação. O besterol não é mais possível hoje porque tem uma potência ameaçando tomar o poder dos Estados Unidos e o lugar dele como o país mais poderoso do mundo. Eu acho que isso daí influencia bastante também. Em 1992, distúrbios raciais em Los Angeles resultaram em 53 vidas perdidas e prejuízos astronômicos. 2 anos depois, Kurt Cobain encerrou a própria vida. Visto como o fim da geração X, em 1998, o mundo parou para discutir a vida íntima do presidente Clinton. Cara, isso daqui é sinal de uma nação que não sabe pra onde está indo. Porque aconteceu algo semelhante no Brasil. Uns anos antes disso no Brasil, teve, por exemplo, o caso do presidente que substituiu o Collor, que era o vice dele, que era o Itamar Franco. O maior escândalo do governo Itamar, que era um governo em que praticamente nada acontecia, com exceção do fato dele ter salvado a nossa economia, claro, foi o fato de ter uma mulher sem calcinha do lado dele. Aí um jornalista tirou foto de baixo e viu que ela tava sem calcinha. E esse foi o grande escândalo do governo dele. O grande escândalo do governo do Bill Clinton foi ter, sei lá, a Mônica Lewinsky lá no escritório dele. Tipo, isso é um sinal de uma nação que tá estagnada. De uma nação que não sabe pra onde ir. Porque se eles soubessem pra onde ir, se eles tivessem coisas mais relevantes, eles não estariam discutindo isso, cara. Eles estariam discutindo, por exemplo, a anexação da Groenlândia. Que é uma discussão que tá tendo agora com o Trump, que ele tá querendo anexar a Groenlândia. Eles estariam discutindo, por exemplo, o sequestro do Maduro e o fim do regime chavista na Venezuela. Eles estariam discutindo o fim do regime iraniano. Hoje, esse tipo de discussão não tem mais espaço porque os Estados Unidos deixou a estagnação e tá discutindo coisas muito mais relevantes. Aí elas acabaram sendo obscurecidas. Essas notícias criaram a imagem de um país falhado. Na Europa, a proteção americana era vista com incômodo. Recriou-se o mito de que os americanos não tinham alma, muito pelas mãos de marxistas desiludidos atuando em escolas e jornais. Era inegável que algo errado acontecia. Os episódios de violência em escolas são usados para a propaganda do desarmamento, mas o fato é que o número de tragédias subiu vertiginosamente nos Estados Unidos, enquanto países armados como a Suíça seguem pacíficos. Algo de errado se passa na psicologia Também americana. acho, Sanguino, também acho. Tornou-se moda ridicularizar o americano médio. Ficou óbvio que eles ignoravam a geografia mundial. Name 5 countries outside of North America. Canada. Outside of North America. North America. Africa. Africa is a continent. Fruto da mentalidade de serem o centro do mundo. Outro tópico era a epidemia de obesidade e o fast food. A crítica apontava para os valores. A exportação dessa cultura alimentar estaria destruindo tradições locais e globais. A ganância americana e o valor ao dinheiro também eram alvos. As megas companhias seriam um imperialismo de fato, controlando comportamentos. Os americanos desenvolveram um modo de vida estranho à mentalidade europeia, uma deificação de valores materiais. Como não havia mais comunismo, teoricamente, e a pobreza continuava, a conclusão lógica para muitos era: a culpa é do capitalismo e dos Estados Unidos. Políticos em países capitalistas adotaram retórica socialista. E o militarismo americano, sem a Guerra Fria, passou a ser visto como perigo global, motivado por petróleo ou conspirações, ignorando o histórico real de defesa contra totalitarismos. Os americanos passaram de simpáticos no início da década de 90 para ogros no final. Tudo neles parecia errado.
A fala, a roupa, a história, tudo confirmado pela produção cultural de Hollywood, pelos talk shows e canais de notícias, copiados pelo mundo afora. Até a legislação virou motivo de chacota. Multas nucleares em cidades pequenas, ou leis sobre fotografar coelhos. Para quem via de fora, os Estados Unidos pareciam uma nação séria, mas depois de tudo isso, fica um pouco difícil de olhar as coisas da mesma forma. O ano 2000 chegou e o mundo não acabou. Bush foi eleito e o fim do mundo foi novamente anunciado pelas elites. Bush, o cowboy simplório, parecia a vítima ideal para a raiva acumulada. Contudo, era necessário um sacrifício maior, visando o próprio americano médio e o capitalismo. O 11 de setembro cumpriu isso. Era como se os Estados Unidos, como um todo, tivessem sido atacados por retribuição kármica. O anti-americanismo mais estruturado vem de dentro, pela mão de intelectuais como Noam Chomsky. Ele e Edward Herman criaram uma teoria de propaganda que aponta distorções na mídia favorecendo interesses econômicos. Identificaram filtros: propriedade da mídia, anunciantes, dependência de fontes oficiais, grupos de pressão e o medo. O modelo de Chomsky está globalmente correto, mas incompleto. Durante a Guerra Fria, o anti-americanismo nas redações já era forte. Hoje, o Ocidente afaga inimigos reais como se fossem inofensivos. A falha do modelo é não contemplar o papel ativo dos jornalistas como agentes de hegemonia cultural, impondo uma agenda ideológica massiva, muitas vezes acima dos interesses econômicos. Falta ver o papel do próprio Chomsky. Ele é o autor vivo mais citado não pela linguística, mas pela propaganda política. A influência que ele exerce mostra que sua teoria está incompleta. Falta a parte penha. É inimaginável o anti-americanismo atual sem a atuação dele. Sua crítica é eficaz por vir de dentro, de um judeu americano, usando o prestígio de instituições como o MIT. O sistema americano é ideal para a promoção da sua própria destruição ao permitir que vozes contrárias ao espírito original usem sua liberdade e prestígio. Aí, mesma opinião no fundo, do vídeo. era inevitável que o anti-americanismo se espalhasse pelo mundo, porque já não era uma força invencível dentro dos próprios Estados Unidos. Quando uma sociedade insiste em ser odiada, é difícil não satisfazer os seus desejos. Mas e você? O que você pensa sobre os americanos e os Estados Unidos? Deixe seu comentário aqui embaixo. Não esqueça. Império mais influente do mundo, muito forte, e que, cara, eu concordei muito com a conclusão do cara do vídeo, porque eu não sei se vocês perceberam. No início ele pega exemplos meio caricatos, porque a esquerda sempre odiou os Estados Unidos, mas ele explica muito bem como que os Estados Unidos teve um prejuízo à própria imagem. Teve um prejuízo à própria imagem porque ele permitiu que ocorresse esse prejuízo dentro do próprio país, no âmago do próprio povo. Então ele primeiro se prejudicou para depois passar a ser prejudicado pelos outros, e agora tá tentando correr atrás de prejuízo. Então é isso, velho. O que vocês acham? Os Estados Unidos é um império decadente ou não? É um império que tem como ressurgir, como, sei lá, a República Romana ressurgiu com César e conseguiu se manter por séculos à frente, fugindo um pouquinho da decadência. O que vocês acham sobre isso? Deixem um like aí, comentem a opinião de vocês e se inscrevam no canal. É isso.